Então beleza, vamos começar aqui. Descomplicando o Vuex. Eu fiz a ideia dessa apresentação aqui é a gente falar um pouquinho de como que funciona o Vuex, né? Eu não sei se todo mundo já trabalhou com Vue e coisas do tipo. A gente aqui na Bluesoft agora a gente está com a nossa stack migrando para o Vue. E uma das tecnologias que a gente vai usar é o Vuex. Então vou mostrar aqui pra gente o que é uma agendinha, sobre o que a gente vai falar hoje. Estado da aplicação, Flux e Vuex. A fonte única da verdade, quem já ouviu falar de Vuex provavelmente já ouviu falar desse termo. Os pedaços que compõem o Vuex, vou mostrar para vocês uma store como é, e aí a gente faz um recap, que a gente chama de review, eu gostei desse termo. Beleza, esse slide aqui não tem nenhuma novidade. Se vocês acessarem a documentação do Vuex, tem uma apresentação do pessoal da Vue Mastery, que ele vai falar basicamente a mesma coisa que eu vou falar aqui. Então, tipo, não tem nenhuma novidade, nada absurdo, nossa, o Pi inventou isso aqui, nada disso. Tanto que eu coloquei a referência ali para ninguém falar assim, eu vi esse slide lá no site dos caras. Realmente, é deles e a apresentação deles é muito coerente. Então, beleza, o nosso estado da nossa aplicação aqui, né? As nossas aplicações, quando a gente está falando de aplicações voltadas para componentes, principalmente no Vue, elas seguem uma ideia básica, que você tem um componente maior e ele vai encapsulando seus pedaços em componentes menores, beleza? Então, quando a gente está falando do Vue, a recomendação é que sempre que você for falar com o componente filho, você passe informações via propriedade, e sempre que um filho quer falar com o pai, ele use eventos para isso. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma tela maior ali, que aí ela tem um formulário de cadastro, aí o formulário de cadastro tem alguns inputs de texto, e os inputs de texto tem um placeholder. Todo esse comportamento, essa maneira como eles vão conversar, vai seguir essa ideia. Propriedades para baixo, que a gente chama de props, e eventos para cima, sempre que ele quer falar com o pai. Isso é muito bom, mas isso acaba sendo trabalhoso quando você tem que conversar com componentes que não estão diretamente na mesma hierarquia. Então, se eu quero falar com esse cara aqui falar com esse cara, é muito fácil. Só que aí a gente começa a ter mais dificuldade quando a gente vai falar com um cara que não necessariamente tem uma estrutura diretamente ligada. Então, esse cara, para falar com esse cara aqui, é um negócio bem complexo, né? Ele tem que subir vários eventos e aí as propriedades tem que descer tudo de novo, aí você tem que começar a acoplar as coisas, começa a ficar custoso, bagunçado, seu código fica meio difícil de lidar. E aí a gente vai tentar resolver isso. Para lidar com isso, o Facebook criou um conceito de arquitetura chamado Flux. A ideia é um fluxo unidirecional de dados. Quem já mexeu com MVC vai reconhecer a ideia aqui, né? A gente tem uma view acionando o nosso action lá, pode ser o nosso controller e tal. O controller vai atualizar um model, que no nosso caso aqui é o state, e o state vai refletir na nossa view. Então, a ideia do Flux é basicamente essa. Ele tem alguns detalhes mais complexos, mas é isso, é bem simples. E o Vuex nada mais é que uma implementação desse conceito arquitetural. Então, uma vez que você está falando de Flux ou do Vuex, a arquitetura dos dados ela segue uma direção única, para evitar que você tenha problemas na sua aplicação. Isso vai ser muito útil e eu vou mostrar para vocês por quê. Quando a gente põe um cara lá, que vai ser o nosso Vuex, que ele vai cuidar do estado da nossa aplicação, o que é esse estado da nossa aplicação? Vamos pensar, por exemplo, num usuário logado. Se o usuário está logado ou não, é um estado. O usuário, quando ele não está logado, por exemplo, a nossa aplicação está dizendo que o estado é o usuário não logado. Uma vez que ele faz login, o estado da aplicação muda. Então agora eu tenho um usuário logado. E aí quando você vai conversar com componentes, você tem um cara que vai cuidar dessa responsabilidade. O Vuex, ele passa a tomar esse controle para ele. Então quando você quer conversar com componentes que não necessariamente estão na mesma hierarquia, fica muito mais fácil, porque você delega para o estado da sua aplicação e o outro componente que precisa receber essa informação vai perguntar para o estado da sua aplicação em que pé que está. Beleza? Vamos entrar em detalhe nisso aí. Quem já mexeu com Vue vai reconhecer aquele lado ali. Nós temos o nosso data, nossos methods e nosso computed ali. A ideia basicamente o componente Vue normalmente é composto de dados. Então, no Vuex a gente chama de estado. Então, o componente Vue tem dados. Por exemplo, vamos pensar num formulário de login, para simplificar.
O valor que vai no campo de usuário, por exemplo, é um dado da nossa aplicação, que o cara digitou lá. Os métodos. Os métodos seriam o que eu posso fazer. O cara quer fazer um login, por exemplo. No Vuex, a gente tem dois caras que são responsáveis por isso, as mutations e as actions. Vou explicar a diferença delas. Normalmente, o recomendado é que as mutations sempre sejam utilizadas de maneira síncrona. Ou seja, se você quer um dado que você sabe que vai ser essa ação ela vai ser imediatamente executada, você dá preferência para uma mutation. Se você tem uma informação que ela pode ser assíncrona, por exemplo, você vai fazer uma requisição para o seu servidor. Então você vai buscar dados do seu usuário. É recomendado que você use uma action para isso. É basicamente essa diferença da mutation para action. A diferença ela é tão básica que eles estão pensando na próxima versão do Vuex de simplificar tirando as mutations. Mas hoje existe mutation e a action é assíncrona. Beleza? E a gente tem nosso computed ali no nosso componente. A ideia do computed é você ter um dado computado. Então, por exemplo, num caso de usuário, você poderia ter, sei lá, a idade dele. Então você tem a data de nascimento, a idade é um dado computado. Você não precisa gravar essa idade. Você sabe a data que ele nasceu, sabe a data que dia é hoje, a idade é um dado computado. E no Vuex, quem faz esse papel são os getters. Beleza? Esse aqui é um exemplo de como seria uma store do Vuex. A store é onde a gente coloca os nossos dados, seria o objeto que vai cuidar dessa responsabilidade. Então ali em cima a gente tem o nosso estado, né? Então a gente tem, por exemplo, uma flag dizendo se está carregando ou não, a gente tem uma lista de to-dos, que é o exemplo mais comum, né? As tarefinhas lá para a gente fazer. A gente tem as nossas mutations. As mutations é preferível, como as actions e as mutations, a mutation é síncrona, é sempre preferível que a sua mutation seja responsável por alterar o estado da sua aplicação. Então se você for ver ali na sua mutation set loading status, quem modifica o estado da aplicação é ela. No caso, a gente tem uma action ali embaixo que faz um fetch to do. A ideia dessa action é ir buscar os to-dos no nosso servidor. Então, ela é responsável por disparar várias mutations. Então, primeiro ela diz que a aplicação está carregando, então ela dispara uma mutation que vai alterar o estado da nossa aplicação, dizendo que ela está fazendo um load, para exibir um load para o usuário, lá para ele não ficar com cara de palhaço esperando alguma coisa acontecer. Aí ele realiza a requisição para o servidor, então ele faz uma requisição para a nossa API ali. Quando essa requisição termina, ele vai fazer uma alteração novamente no estado da nossa aplicação. Então ele seta o status de loading para completo, ou seja, some aquele loading que a gente colocou, e com o que voltou do servidor ele atualiza a nossa lista de to-dos. Então vamos supor que a gente tivesse um componente lá esperando essa informação. Como o estado da aplicação foi alterado, o componente sabe que é a hora dele exibir isso. E aí eles não, né, o cara que, por exemplo, se eu tenho um componente que é um botão de buscar e eu tenho um componente que é o botão de exibir a lista, eles não precisam estar necessariamente na mesma hierarquia, porque o botão de buscar vai disparar uma action falando busca no servidor e o componente de listagem simplesmente vai listar os nossos to-dos quando essa requisição estiver completa. Se eu tivesse no modelo sem o Vuex, eles necessariamente precisariam estar numa estrutura conectada. Então, em algum lugar da hierarquia, o buscar teria que disparar um evento, e em algum lugar da hierarquia, o componente de to-dos ia necessariamente ter que receber esses eventos que voltaram no servidor. Aqui é um detalhe que a gente pode ver, que é o getter. Então, por exemplo, na nossa aplicação lá a gente poderia ter um dado computado que seriam as nossas tarefas que foram completadas, né? Os John to-dos ali. Essa é uma informação que ela pode ser obtida a partir da lista de to-dos. Eu não preciso buscar isso de novo. Afinal, se as tarefas vêm com a informação de se elas estão completas ou não, eu consigo obter isso a partir da lista. Então eu posso disponibilizar um getter para devolver simplesmente as tarefas que estão completadas. Beleza? Então vamos recapitular aqui, porque a explicação ela parece complexa, mas quando você vê isso funcionando na prática é mais simples. Então o exemplo lá que a gente falou de buscar as nossas tarefas. A gente tem um componente X, que não necessariamente precisa ser um botão de buscar, ele pode ser um componente que é carregado quando o usuário acessa a tela, por exemplo, e ele dispara, quando a gente precisa disparar uma action no Vuex, a gente usa o dispatch, então ele dispara a action fetch to do.
essa action vai disparar um set loading status para exibir um loading para o usuário, vai disparar a ação de buscar no servidor, então quando ele vai buscar lá no servidor ele vai poder carregar esse cara lá, vai disparar uma série de mutations. A mutation principal aqui que a gente vai ver o fluxo é a de loading. Então setou o loading para true. Uma vez que ele mandou chamar essa mutation de loading para true, a mutation é responsável por alterar o estado. Então aquele isLoading true que estava lá, ele estava false, passou a ser true. Nesse momento que o estado é alterado, a nossa aplicação está olhando para a nossa Vuex, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, porque o estado mudou. Então ele vai lá e exibe um loading para o usuário. Quando essa requisição estiver completa, que a nossa action terminar de buscar os dados para o servidor, ele vai fazer o caminho inverso. Então ele vai setar o setLoad status para false, vai disparar essa mutation lá, que vai fazer essa alteração no estado, o estado da nossa aplicação vai mudar de novo e ele vai sumir com esse loading. Em seguida ele vai disparar essa mutation que é responsável por definir quais são as nossas tarefas, que a gente buscou do servidor. O nosso componente sabe que o estado da aplicação mudou, e aí ele vai exibir para o usuário, por exemplo, quais são os to-dos que ele tem para fazer hoje. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.